Não sei se os irmãos acompanharam, mas ao longo de 4 quartas-feiras nós estamos trabalhando no livro de Ageu. Um profeta talvez não muito lido, não muito pregado, não sei quantos irmãos ou quantas irmãs já ouviram algum sermão sobre o profeta Ageu. Mas esse foi um desafio feito pelo pastor Roberto para os pastores, e ele me convidou também para a gente falar a respeito desse profeta. Então, aproveitando a dica dos pastores, tanto o pastor Luiz Carlos, o pastor Roberto, se você não encontrar fácil o livro de Ageu, vá lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, e vá voltando algumas casas. Volta aí para Malaquias, Zacarias, e aí você chegou em Ageu. Mas, como falou o pastor Luiz Carlos, cuidado para não pular a página. Antes da gente iniciar a leitura do texto, é bom a gente entender que na literatura do antigo Israel, nos livros escritos pelos israelitas, existem alguns marcos que foram muito importantes para a caminhada de fé daquele povo. Se você ler com atenção a Bíblia no Antigo Testamento, vai perceber que o Êxodo, por exemplo, foi um grande acontecimento, ou o grande acontecimento para aquele povo. Tanto é que os escritores, eles vão falar desse acontecimento ao longo de várias gerações. Então ele vai sempre relembrar cada geração que vem, dizendo o seguinte: o nosso Deus nos livrou do Egito. Mas outros acontecimentos marcaram de forma não positiva, mas de uma forma negativa, que são os casos dos exílios. Primeiro exílio, o exílio do Reino do Norte, lá do povo os assírios, eles invadiram o Reino do Norte e levaram aquele povo cativo em 722 a.C. Mas o exílio que foi mais marcante, que marcou aquela fé daquele povo, é o exílio da Babilônia. Que, quando a gente encontra na Bíblia, ou quando a gente ouve falar teologicamente sobre exílio, pré-exílio, pós-exílio, estamos falando exatamente desse exílio da Babilônia. Porque não apenas a terra foi arrasada, mas o templo do Senhor foi destruído pelo exército do rei Nabucodonosor. Então, quando a gente entende isso, a gente olha o que aquele povo passou. Então, quando o exército dos babilônicos, eles entraram, invadiram Israel, eles não destruíram apenas um sentimento de pertencimento àquela terra, mas eles destruíram, eles tocaram no fundo da fé daquele povo. Então, foi uma experiência traumática. E qual seria a expectativa daquele povo? Que um novo êxodo acontecesse para eles. Então, o profeta Ageu é o primeiro profeta que vai levar a palavra de Deus para esse povo. O povo que está voltando agora do exílio, o pós-exílio. Ageu profetiza, Zacarias profetiza. Mas, se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 1, é a segunda profecia do profeta para aquele remanescente, para aquele povo que voltou do exílio. A palavra do Senhor vai dizer que no 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é comum nada aos olhos de vocês? Não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro,
diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos essa possibilidade de ler a Tua palavra e, através da leitura, entender a Tua vontade, Deus. Nesse momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, para que possamos ser guiados por Tua verdade, Pai. Que não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras Tuas, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a gente lê esse texto, a primeira impressão, pelo menos para mim, é que nós temos um chamado, um desafio, um chamado e uma promessa. Um desafio seria não permitir que o passado afete negativamente o presente e o futuro. Não permitir que o passado afete negativamente o presente e o futuro. E como isso é difícil, irmãos. Como isso é difícil para nós, como seres humanos, como cristãos, olhar a situação que está à nossa volta, lembrar do nosso passado e não ser abalado por esse passado. Ou não ser influenciado negativamente por esse passado. Seja alguma decepção que a gente passou na vida, seja algum trauma que a gente passou na vida, seja alguma desilusão, como o pastor pregou na primeira quarta-feira, que a gente passou na vida, a gente tentar desvencilhar isso do nosso presente e fazer que esse evento passado não transforme agora o nosso presente e também não interfira no nosso futuro, é uma tarefa extremamente difícil. Mas é interessante que também um passado glorioso ou um passado que a gente teve alguma bênção na nossa vida também pode interferir o nosso presente e o nosso futuro. Quando a gente acha que nesse momento, aquilo que aconteceu lá atrás precisa ser repetido agora, no presente e também no futuro. E eu enxergo isso no texto, quando o profeta, ele começa o seu oráculo, falando exatamente em qual foi o dia que veio a profecia de Deus para ele. Quando a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, o profeta deixa muito claro que foi no 7º mês. Talvez uma data que para a gente passe despercebido na primeira leitura. Mas, se a gente buscar um pouquinho lá na Torá, a gente vai ver que nesse mês, no 7º mês, foi o mês que o Senhor Deus, ele estabeleceu algumas festas para aquele povo comemorasse ou para celebrasse a presença de Deus no meio deles. Lá em Levítico, no capítulo 23, nos versículos 23 e 24, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse a Moisés o seguinte: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenha um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Então, no 7º mês, o povo era chamado para fazer a festa das trombetas. Se não fosse o bastante, também no 7º mês, o Senhor diz a Moisés para falar para o povo que eles deveriam comemorar o dia da expiação, no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Além dessas duas festas, além da festa das trombetas e o dia da expiação, o Senhor estabeleceu também a festa das cabanas. O Senhor disse também a Moisés, lá no versículo 33, do mesmo capítulo 23 de Levítico. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. Então aquele povo, ele não chegou apenas na terra dele e enxergou toda aquela situação devastadora, onde a sua terra foi devastada pelo exército inimigo, o templo foi destruído, o símbolo da fé de Israel foi destruída. Mas naquele mês, especificamente falando, quando o Senhor fala através do profeta Ageu, eles lembraram das festas que eles comemoraram para Deus, que eles comemoravam a Deus. E como deve ter sido difícil para eles, no meio daquela situação desanimadora, devastadora, ele olhar
e ainda pensar que, em tempos atrás, o nosso povo estava comemorando as bênçãos que o Senhor trouxe para o nosso meio. Por isso que o profeta vai falar o que Deus encaminha através da sua palavra, o seguinte no versículo 3: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus, ele deixou explícito o sentimento que aquele povo sentia. Dentro da sua situação, ele olha para o redor e vê: nós não temos nada. Como eu vou celebrar uma festa a Deus se eu não tenho motivos, entre aspas, para agradecê-lo? A festa dos tabernáculos, por exemplo, também a gente encontra ela como a festa das colheitas no Antigo Testamento. E lá eles comemoravam o quê? A colheita que eles tinham feito. E nessa colheita que eles tinham feito, eles, no caso da profecia de Ageu, lá no primeiro capítulo, se os irmãos depois quiserem abrir a Bíblia, vai ver que o profeta fala que eles plantaram, mas não colheram o que tinha. Eles planejaram algo, mas eles não conseguiram encontrar o que eles tinham planejado. E Deus vai falar em meio a essa situação, em meio a essa situação que para eles, olhando, humanamente falando, não tem nada que eles possam fazer, e talvez eles até deixaram um pouco da sua fé, da sua confiança a Deus, porque eles esperavam um novo êxodo, eles esperavam a nova libertação de Deus, da parte de Deus, mas até aquele momento que tinha ruínas e uma profecia para Deus, para que eles reconstruíssem o templo. Por isso que Deus, sabendo do coração deles, sabendo que eles poderiam pensar que aquele templo nada poderia trazer de boas memórias para ele, aquela situação, ou de expectativas futuras, Deus vai fazer um chamado para aquele povo. Ele vai dizer para aquele povo que, apesar da situação que eles têm, desse desafio de não se deixar levar pelo passado que ele teve, que não interferisse naquele presente nem no futuro deles, eles eram chamados, estavam sendo chamados para prosseguir confiando em Deus, apesar das circunstâncias. Então, um chamado que o texto nos traz, pode avançar, por favor? Um chamado que o texto traz para a gente é prosseguir confiando em Deus, apesar das circunstâncias. Eu acho que vai ter que voltar um pouco. Volta mais. Aí, beleza. O chamado de Deus, através de Ageu, a profecia daquele povo, era um chamado para que eles confiassem em Deus. Que, embora as situações, elas dissessem o contrário, Deus estava chamando para a confiança. E quantas vezes nós somos chamados para essa confiança também de Deus? Quantas vezes nós estamos nesse desafio de tentar viver o presente na confiança de Deus, e não enxergamos soluções, e Deus nos chama, Deus nos relembra, ou Deus nos traz uma promessa. E é isso que Deus vai falar através do profeta, no versículo 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. E se a gente avançar um pouco aí a imagem, vai ver que 3 vezes o Senhor convoca o povo a ser forte. Convoca Zorobabel, convoca Josué e convoca todo aquele remanescente que estava ali para reconstruir aquele templo. Só que Deus, ele não só anima aquele povo. É como se Deus falasse para eles o seguinte: eu estou chamando para que você tenha força, eu estou lhe dando um novo ânimo, mas eu quero que vocês, através dessa força que eu estou enviando para vocês, que vocês trabalhem, que vocês continuem, no caso aqui do povo, continue a reconstrução do templo, que vocês continuem aquilo que eu quero que vocês façam. Para trazer uma analogia para a nossa vida hoje, o que aquele povo estava fazendo era reconstruindo o seu relacionamento com Deus, reconstruindo a sua fé com Deus. E Deus é o Deus que nos chama para ter esse relacionamento com Ele,
Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos um Deus que se envolve com o seu povo. Um Deus que ouve o clamor do povo e vem ao encontro do povo. E nesse relacionamento, quando esse relacionamento é quebrado, Deus exorta o seu povo, animando o seu povo para que ele tenha um relacionamento renovado com ele. E como é importante a gente ser fortalecido pelo Senhor. E como é importante a gente entender que o chamado do Senhor para a nossa força não é apenas para nos sentirmos bem. Não é apenas para chegar aqui e dizer, minha vida agora está legal, eu estava ruim na relação com Deus e agora Deus me animou. O chamado para Deus aqui, além de fortalecer o povo, é trabalhar. Trabalhar. E ele diz o seguinte: trabalhem para reconstruir o templo, se envolva na obra do Senhor, se envolva nessa reabilitação dessa nossa fé. E Jesus, no Novo Testamento, ele deixa isso talvez muito claro, em relação às dificuldades que teremos ao longo da vida. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, o evangelista vai dizer que o Senhor disse para eles: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não vendeu ilusões para os seguidores, ele não vendeu ilusão para mim e para você. O povo de Deus, ao longo da história, ele, de forma recorrente, ele passou por adversidades. Assim como nós passamos por dificuldades hoje. Isso não foi vendido como uma facilidade por Deus, não. Desde o início, Deus tem mostrado que o ser humano, pela sua própria natureza, escolhe caminhos errados e por isso vai passar por dificuldades. Mas Deus sempre nos chama para perto dele, para restaurar o relacionamento. E Jesus fala isso, que nós precisamos, apesar das situações que o mundo nos oferece, precisamos ter ânimo para enfrentar a dificuldade, porque o próprio Jesus, ele venceu o mundo. Mas o desafio que nós encontramos no texto, o chamado que Deus faz, o desafio de viver dentro daquele contexto, no contexto do presente, que não se deixar levar pelo passado, mas também um chamado para confiar apesar da situação, é acompanhado de uma promessa. E aí é a boa notícia. Porque se a gente não tivesse um horizonte de esperança, seria muito difícil a gente conseguir passar por situações assim. A promessa é que nós não estamos sozinhos na nossa jornada. E o povo de Deus é acalentado por essa promessa quando o profeta vai dizer que: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No processo de reconstrução daquele templo, quando o Senhor ele traz essa palavra para o povo, a ideia de céu e terra é a ideia de totalidade. Toda vez que você encontrar no Antigo Testamento algo falando sobre céu e terra, a Bíblia quer dizer que Deus está falando de tudo que existe, céus e terras. Assim também como o paralelo de minha é prata e meu é o ouro, que Deus é dono de todas as riquezas do mundo. Apesar da situação difícil daquele povo, para reconstruir o seu templo, Deus fala para ele o seguinte: eu sei que a situação que vocês estão passando é uma situação difícil, mas eu não estou pedindo algo a mais do que vocês podem fazer, porque na verdade, eu é que vou intervir através da vida de vocês para restaurar esse templo. Eu é que vou intervir, porque eu que tenho os recursos necessários. Eu é quem fortaleço a sua vida. Eu que dou forças para você continuar. Eu que enxugo as suas lágrimas quando você está no quarto, sem saber para onde vai, sem saber o que vai ser do amanhã. Eu é que faço isso. Eu só peço agora que você reconstrua, trabalhe na reconstrução do seu relacionamento com Deus, porque o Senhor dará as
todas as ferramentas necessárias para passarmos nessa situação. E aí ele vai terminar no versículo 9, com talvez um verso que você tenha ouvido alguma vez na sua vida, que em algumas músicas, pelo menos eu ouvi ao longo da minha caminhada cristã, músicas que traz esse verso. A ideia da glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta, quando ele traz essa palavra do Senhor, nós podemos entender que a ideia de Deus ali, da glória desse segundo templo, ela pode estar relacionada a algumas situações. A primeira seria sobre uma perspectiva do próprio templo reconstruído. O templo foi reconstruído, depois Herodes reforma o templo, e o templo, de fato, ele vira uma beleza. O próprio evangelista Marcos, ele vai falar lá no capítulo 13, nos versos 1 e 2, que os discípulos eles saem do templo e eles ficam admirados. Capítulo 13, versículo 1 vai dizer: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui Jesus estava já predizendo o que aconteceria lá no ano de 70 depois de Cristo, mas o texto corrobora para que aquele templo de fato era algo grandioso. Mas o que o profeta também está dizendo, para além de construção humana, ele está falando de algo que nós encontramos na pessoa do próprio Jesus Cristo. A concretização de todas as promessas feitas a Israel, ela é realizada em Jesus Cristo. A gente encontra, por exemplo, no relato de Lucas, no capítulo 1, quando Zacarias, ele vai ter o cântico dele, e ele fala no capítulo 1, versículo 67, até o versículo 75. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. Zacarias deixa claro aqui que a realização das promessas feitas pelos profetas foi cumprida, realizada em Jesus Cristo. E é por isso que o título da mensagem é um prenúncio do Natal. Ageu já estava falando desde aquela época que o Deus interveria na história mais uma vez, só que dessa vez na plenitude dos tempos, onde através do próprio Jesus Cristo, esse novo templo, por assim dizer, mas a ideia de que ali é o próprio Deus entre nós, ele seria muito maior do que tudo que o povo imaginou. Ele seria muito maior do que toda a glória que aquele templo já viu. E nós temos a bênção de podermos chamar esse Deus, esse Jesus de Emanuel, o Deus conosco. O Deus que anda conosco em meio a todas essas situações. O Deus que anda conosco diante de qualquer coisa que sobrevir sobre nossas vidas. O Deus que anda conosco nos nossos desafios. O Deus que anda conosco em qualquer que seja a situação. A gente pode achar nos evangelhos vários versículos falando exatamente isso, que Jesus ele é maior que o templo. Lá em Mateus, no capítulo 12, verso 6, vai dizer: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Isso foi dito quando Jesus sai com seus discípulos no sábado. Os discípulos vão para a plantação de espigas, comem, é repreendido, e Jesus fala: o sábado não foi feito para... O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para... Bom, vamos lá, é isso aí. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para Deus.
Então, nesse episódio, Jesus ele fala que ele é maior que o templo. No versículo 19, 20, 21, 22 do Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus, no episódio de purificação do templo, ele vai dizer: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, a própria profecia de Ageu, ele vai trazer essa ideia de alguém superior ao templo, que é o próprio Jesus. Mas o texto ainda nos leva para dimensões ainda posteriores, que nós ainda não vivemos isso. Nós podemos imaginar também que esse segundo templo, essa ideia agora de uma habitação de Deus, podemos imaginar isso em uma expectativa final, escatológica. Lá em Apocalipse no versículo capítulo 21, verso 22 e 23, vai dizer: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O texto de Ageu, ele nos leva para essa ideia de que Jesus é a representação daquilo que o povo de Israel ansiava e aguardava. Mas tudo isso que o profeta vai trazer, ele está dentro do contexto de reconstrução do templo. Não podemos perder isso de mente. Dentro dessa ideia de reconstrução do templo, nós entendemos agora para nós, como cristãos e seguidores de Jesus Cristo, é que a ideia que Ageu quer trazer para nós também é que precisamos nos envolver no reino de Deus. Precisamos nos envolver na obra do Senhor. Precisamos nos envolver no crescimento do governo de Deus. É isso que Jesus vai falar no seu Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versos 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Percebemos que Jesus, ele nos convoca a participar desse reino. Nos dá esse privilégio de participar desse reino. A boa notícia que foi dada, que foi prometida, se concretizou. Nós hoje colhemos o fruto dessa boa notícia. Nós hoje podemos enxergar aquilo que foi prometido de uma forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa bênção recebida pela minha vida e pela sua vida, através de Jesus, ela não pode ficar contida apenas no individualismo. É por isso que Jesus nos chama para participar desse reino. E a ideia de participar do reino de Deus, a gente tem passado aqui por algumas campanhas. Nós temos passado por alguns sonhos, estamos sonhando com muitas coisas. Estamos sonhando com uma reforma, uma ampliação de uma escola. Nós estamos sonhando com a possibilidade de termos um local para acolher crianças que possuem necessidades especiais ali, para que elas possam ser acolhidas como um membro de uma comunidade, para que elas possam ser acolhidas como elas merecem ser acolhidas, como eu e você merecemos ser acolhidos. Nós estamos trabalhando para que as crianças que estudam na escola, elas possam ter uma educação, uma estrutura muito melhor do que elas têm hoje. Quando a gente convoca a igreja, quando os pastores convocam a igreja para participar dessa obra, eles estão chamando, a liderança da igreja está chamando, para que possamos nos envolver com o avanço do reino de Deus aqui na terra. Se você tem um pensamento de que vir aqui à igreja, contribuir com algum projeto desse, é apenas marcar,
na sua cartelinha de boas obras, de boas práticas. Peço que vocês parem um pouquinho, pensem, nem contribuam agora. Analise o seu coração. Como o pastor Vitor pregou na quarta-feira, coloque o coração em que você está fazendo. Veja qual é a motivação do seu coração. Porque nós aqui não estamos querendo avançar para ampliar tendas, para dizer que nós somos uma igreja grande. Tudo o que fazemos aqui, e eu posso falar da realidade dessa igreja, porque eu conheço essa igreja, é pensando num avanço do reino de Deus. É pensando em ajudar vidas. Tudo o que fazemos, cada investimento, cada centavo que é ofertado aqui, é direcionado, revertido em vidas. E os irmãos podem não ter ideia do reflexo que isso tem na vida de cada uma daquelas pessoas que são alcançadas. O convite que Deus nos faz é para que, com esse fortalecimento que Ele nos dá, de saber que nós não precisamos batalhar apenas com as nossas forças, mas sobretudo com as forças dEle, é um convite também para nos engajarmos no seu reino. Por isso eu queria finalizar com os irmãos com uma frase da missionária Ana Alzira Nascimento, que ela fala que, a frase dela é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E aí eu coloquei algumas frases no meio. Deus, apesar das nossas falhas e fraquezas, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, apesar do nosso passado, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, apesar dos nossos medos, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E Deus, porque por termos a certeza da salvação em Teu Filho Jesus, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Que essa possa ser a minha e a sua oração, de cada vez mais pedir ao Espírito Santo o envolvimento no seu reino, o envolvimento na sua obra. Porque o Natal, de fato, chegou na nossa vida, mas precisamos responder por essa boa nova. Amém.